Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos tratar sobre ética cristã e direitos humanos. Amados irmãos, a Bíblia e os direitos humanos nos Evangelhos. Vamos estudar a mensagem de Cristo presente nos Evangelhos, onde ele resume isto na prática do amor a Deus e ao próximo. Vamos ver isso quando ele cura um homem no sábado e também vai ao encontro de uma mulher samaritana para salvar a sua alma. Então, amados irmãos, Deus, ele é o nosso Pai eterno. Deus não tinha a obrigação de criar, ter filhos, porque de eternidade a eternidade, ele é Deus. Mas quando Deus cria aquilo que lhe apraz, nós vemos a criação em 6 dias, aonde o homem foi criado no 6º dia. Deus fez o homem e antes preparou exatamente o habitat humano, a casa do homem, um jardim que Deus havia plantado no Éden. No meio de uma floresta, Deus abriu ela e plantou, o próprio Deus plantou no Éden exatamente um jardim de delícia, exatamente porque Deus havia acabado a sua obra no 6º dia. E no 7º dia, Deus descansou, porque o descanso de Deus no 7º dia era um descanso eterno. Por isso que nós não temos o 8º dia, porque o homem ele poderia agora desfrutar do deleite do descanso de Deus, porque na criação o sábado foi um dia definitivo e eterno para que o homem pudesse desfrutar exatamente das árvores que Deus havia plantado no jardim. O homem foi feito a priori para delícias. O homem não foi feito para o trabalho, embora tenha a estrutura no homem para que ele possa trabalhar. Mas o homem foi feito para receber do seu Pai Celestial todo o mantimento. O próprio Deus cria 3 tipos de árvore. Uma árvore agradável à vista, a outra boa para se comer, e a outra a árvore da vida. Nós observamos que Deus havia criado 3 modelos de árvore, porque esta seria a ornamentação e os cuidados que o Criador teria para com o primeiro homem na terra. Deus havia criado a árvore agradável à vista, porque todo homem, toda mulher quer ter uma ornamentação. É direito de um homem, de uma mulher, querer e ter o belo. Se ela vai ou se ele vai comprar um carro, escolhe o mais bonito, agradável à vista. Se vai comprar uma casa, um sapato, uma roupa, procura-se o que é agradável à vista. Então Deus, sabendo que isto estava na peculiaridade humana, o próprio Deus que havia feito, ele faz uma árvore agradável à vista, porque o homem poderia desfrutar daquilo que é belo, da beleza, da ornamentação, da qual o próprio homem tinha recebido do seu Criador uma casa, que seria um jardim em meio à floresta do Éden. Amados irmãos, nós vemos que o nosso Pai Celestial, como Jesus havia dito, que se um pai vê o seu filho pedindo pão, ele não dá pedra. E o nosso Pai Celestial, que está exatamente na oração modelo do Pai Nosso que está nos céus, quando nós começamos a santificar o seu nome e vir o seu reino, nós observamos
que é Ele que nos dá o pão de cada dia. É Ele que providencia o nosso direito de comer. Por isso que Ele faz a árvore boa para se comer, aonde nós poderemos ter, por direito do nosso Pai Celestial, bons pratos, um bom almoço. Então toda a comida precisa ser agradável à vista e precisa ser boa para se comer, ter um bom paladar. Deus sabe exatamente criar um homem para desfrutar daquilo que Deus havia plantado no Éden. Então o homem não foi feito a priori para o trabalho, embora tenha uma estrutura para trabalhar. Mas o homem foi feito para o deleite espiritual. O homem foi feito para desfrutar da obra da criação, da qual Deus tinha dado o domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus e os animais do campo. Então, Deus havia passado a autoridade. Ou seja, Deus transferiu aquilo que era dele. E os atributos que Deus haveria de transferir, que seria importante para estar no homem, porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus lhe deu exatamente esse direito dele viver bem. Então é o primeiro direito do homem, o direito à vida. E o homem só pode ter vida se ele comer da árvore da vida. Foi por isso que Deus plantou a árvore da vida, para eliminar todas as doenças, para que o homem viva e coma eternamente. Viva e coma eternamente. E o homem poderia desfrutar exatamente sem nenhuma doença. Poderia comer de tudo que havia no jardim. Só poderia não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore seria de Deus. Deus haveria de mostrar sua bondade ao vir na viração do dia, quando na tardezinha, ao pôr do sol, às 6 horas da tarde, Deus vinha ao anoitecer jantar, ceiar com o homem. Jesus havia dito isto em Apocalipse, que eu virei e cearei com ele e ele comigo. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, CBM, era a árvore de Deus, aonde Deus poderia mostrar a sua ceia conosco e nós com ele. Então o homem recebeu toda espécie de planta para o seu deleite espiritual. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vemos que Deus havia dado o direito ao homem de sobrevivência. Isto é, o homem poderia viver eternamente se ele estivesse conectado com o seu Criador. Por isso que nos Evangelhos nós temos Adão de Deus. Eu não posso tirar as aves dos céus, porque os céus foram feitos para as aves. Eu não posso tirar os peixes do mar, porque o mar foi feito para os peixes. Os peixes foram feitos para o mar. Eu não posso tirar as estrelas dos céus, porque Deus fez os céus e colocou estrelas. Eu não posso tirar o homem de Deus, porque o homem morrerá sem a presença de Deus. Eu também não posso tirar o homem que foi feito macho para a mulher que foi feito fêmea, porque assim eu tiro o direito da preservação da espécie humana, que é a humanidade. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e disse Deus que era bom. No sexto dia, Deus cria o homem e diz que é muito bom. E assim Deus descansa no sétimo dia, embora tenha trabalhado no sétimo dia, acabada a sua obra. Mas o deleite espiritual eterno
o sabate, o sábado, é um dia especial, porque não tem o 8º dia, só tem até o 7º dia. Mas o homem quebrou toda a estrutura do descanso, porque o descanso original é um descanso eterno. Nós vamos ver isso no final da nossa aula. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver o seguinte, que o homem precisa sobreviver e Deus abençoa a terra para que o homem tenha o seu próprio mantimento. Mesmo depois do pecado, o homem precisa atrás da bênção de Deus que está sobre a terra. Deus haveria dito à terra para produzir toda espécie de fruta. Então, aí nós vemos que na história do bom semeador, uma semente pode produzir a 30, a 60 ou a 100. Então, o máximo da produção, 100 por 1. Nos dias de Isaac, a terra produziu para Isaac 100 por 1 no mesmo ano que ele plantou. Isto significa que Deus abençoa o homem obediente e mantém ele vivo na presença de Deus, porque é uma obrigação a manutenção da vida. Todo homem tem direito à vida e é preciso mantê-la de acordo com os padrões estabelecidos na palavra de Deus. Amados irmãos, nós observamos que é preciso proceder bem, porque o direito humano é isso aqui, proceder bem. O Espírito Santo que estava no Gênesis trouxe o proceder bem para Caim. Caim, se tu proceder bem, se tu andar direito, você precisa proceder bem. Então Deus haveria de trazer para a humanidade, logo no princípio, casas, edificação de cidades, imobiliária. Deus haveria de trazer a comida através da carne do gado. Deus haveria de trazer exatamente a agropecuária. Deus haveria de trazer também a indústria através do ferro e do cobre, aonde o homem poderia ter o seu trabalho digno e assim se manter com o suor do seu rosto. Então Deus, através do princípio de tudo, do Gênesis, dos primeiros homens, Deus trouxe toda a manutenção que o homem poderia sobreviver. Nós podemos ver também na parte da música e da arte, aonde a criação também de harpa, nós podemos ver todos os descendentes de Caim trouxeram isso para a humanidade. Isso nós podemos ver no livro do Gênesis, aonde a humanidade começa exatamente a trazer estas coisas para a sobrevivência do resto da raça humana. Então, nós podemos ver, meus amados irmãos, que Jesus havia falado sobre o próximo. Ele falou para o doutor da lei, quem é o meu próximo? Então, nos direitos humanos, nós podemos ver, dentro do que Jesus ensina para o doutor da lei, sobre o próximo. Vocês observam que era um doutor da lei. Aí Jesus pergunta, o que diz a lei? Qual é o meu próximo? Ele tentando se justificar, e Jesus disse, descia. Então já tem a primeira, ó, é aquele que desce. Então o meu próximo, ele está descendo. Então por isso que é necessário que haja uma intervenção para que ele venha subir. Porque lá na frente, os que vêm descendo também estão no mesmo estado. Somente o samaritano que subia, que é o contrário. Aí nós vemos uma grande diferença. Então Jesus vai falar sobre o próximo, é aquele que desce, é aquele que caiu nas mãos do
salteadores. Salteadores é aquele que é despojado. Isso tudo aqui está escrito lá sobre o próximo. É aquele que é espancado. Espancado. É aquele que é meio morto. Meio morto. Aí Jesus fala que ocasionalmente, ou seja, de vez em quando, passava por ali um sacerdote. Aí, nós não podemos falar mal, mas temos que atuar de acordo com o que Jesus ensinou. Porque pode até se pregar, mas não pode falar mal, porque você vai pregar e só prega aquela vez, porque você tem que sair correndo. Porque o sacerdote passou de largo. Por quê? Aí aqui que está a questão, irmão. Por que que ele passou de largo? Aí entramos mais em uma questão. Ó, ele passou de largo primeiro. Aí nós vamos para o samaritano, o que era que ele tinha, por isso que ele passou por perto. Então, aquilo que nós temos, estamos preparados, nós estamos prontos para ajudar o necessitado. Então, o que é que o sacerdote não tinha? Várias coisas, por isso passou de largo. Então, ele não tinha tudo aquilo que o samaritano tinha. Então, vamos lá. O que é que ele não tinha? Vinho. 2. Azeite. Vale lembrar que o sacerdote, ocasionalmente, ele ministrava no templo. Tinha azeite no templo, mas não andava com azeite. Tinha vinho, tipo do sangue de Cristo. Só se utilizava no templo, mas não utilizava nas ruas. Mas o samaritano, ele tinha. Então, o sacerdote não tinha o que mais? Hospedagem. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha crédito. Ele não tinha retorno. Passou de longe, de largo, então ele não retornava. Retorno. Então, nós podemos ver uma grande diferença, que o samaritano, ele subia e ainda fez a promessa de retornar. A questão conclui dizendo que ele deixou 2 dinheiros e disse mais: tudo que gastares a mais, pagarei quando voltar. Uma mensagem aqui para a segunda vinda de Jesus. É assim que nós entendemos a parábola do bom samaritano. Pois bem, amados irmãos, a nossa lição também vai tratar quando Jesus vai falar com a mulher samaritana. Veja, meus irmãos, todos os mandamentos de Deus são de direito à vida. Isto é, não tem nenhum mandamento na lei que seja contrário à vida. Todos são favoráveis à vida. É por isso que os direitos humanos são respaldados na lei que está escrito no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então nós podemos observar que o padrão para se estabelecer direitos humanos é a palavra de Deus. Aí Jesus vai encontrar com a samaritana. Primeiro, uma mulher. Jesus era homem. E naquele tempo não havia costume encontro de homem com mulher. Principalmente a samaritana que vê um judeu, porque eles não se comunicavam. Havia uma rixa há muito tempo entre samaritanos e judeus. Todos conhecem essa história. E nós vemos que ela reconhece Jesus logo de início. É um judeu. Outra coisa mais. Além de ter rivalidade quanto à raça e agora na religiosidade. Porque quando ela vê que ele é um judeu, ela consegue
por causa das vestes de Jesus, porque Jesus se vestia como judeu. Mas Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ele mostra muitas coisas que estavam ocultas na vida daquela mulher. Por isso que quando Jesus vai falar em outra ocasião, eu estive preso e não me visitaste. Amados, como e quando Jesus esteve preso? Se ele veio libertar os cativos e oprimidos. A mulher samaritana estava no contexto. Então Jesus estava preso na mente e no coração daquela mulher, da qual muitos não visitavam com a palavra, com o evangelho que é profético, que vem desvendando os mistérios do coração daquela mulher. Então aquela mulher, ela tinha uma vida aprisionada, uma vida que estava aprisionada nos seus sentimentos e nas suas situações, que jamais poderia ser libertada, jamais poderia sentir a liberdade sem que fosse visitada. Então Jesus, ele disse mais: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quando foi que Jesus teve fome, se ele é o pão da vida? Quando foi que Jesus teve sede? Ele disse no último dia da festa, que ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus teve fome e teve sede na vida daqueles homens e daquelas mulheres que sentem fome e sede de justiça. Quando ninguém chega para o evangelizar, quando ninguém chega para falar da palavra de Deus. É muito importante, irmãos, nós observarmos que esta mulher estava sedenta. A alma da mulher samaritana precisava ser salva. E só Jesus veio libertar. Só Jesus era o pão vivo que desceu do céu. E só ele tinha água para dar para aquela mulher. Aquela mulher tinha 3 tipos de poços. O poço de Jacó, o poço da sua vida sentimental e o poço espiritual, da qual Jesus trouxe sem necessidade de tirar com balde ou com corda, porque era algo da alma que precisava da salvação por meio do Espírito Santo, que era a água que Jesus havia de trazer àquela mulher samaritana. Chegamos na parte mais importante da aula, quando Jesus ele vai tratar sobre o sábado, porque havia, exatamente de acordo com a lição, muitas pessoas legalistas. Amados irmãos, Deus e o Adão. Nós temos Deus descansando e depois Adão descansando. Adão tem corpo físico. Deus não tem corpo físico. Então, o descanso de Deus não é igual ao descanso de Adão. Por isso que as palavras que estão lá são diferentes. Porque o descanso de Deus é depois do 6º dia. Então, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. O descanso de Deus é eterno. Certo? Então, nós temos Deus dizendo nos primeiros 5 dias que era bom. No 6º dia Deus cria o homem. Deus diz que é muito bom. Então Deus, ele começa a criar a luz no 1º dia. Depois ele começa a mudar as realidades do 1º, do 2º, do 2º para o 3º dia, do 3º para o 4º, do 4º para o 5º, do 5º para o 6º. Então ele vai mudando as realidades das coisas. Então o trabalhar de Deus é mudança das realidades das coisas, porque ele não tem corpo físico.
Então, o trabalho braçal é do homem. Braçal. Ou seja, tirar, trabalhar de pintor, de pedreiro, descarregar um carro de cimento. Então, isso é um trabalho braçal. Então, nós temos o nome dado aqui no original desse trabalho. Avodá. É o trabalho braçal. Certo? Aí nós temos aqui o trabalho de Deus. No original é o malahá. Esse é o trabalho de Deus. Como? Mudando a realidade das coisas. Então, quando Jesus curou aquele homem e disse ser curado, que tinha a mão mirrada. Aquele homem que tinha a mão mirrada, olha aqui, ó. Veja. Era muito bom ter aquela mão mirrada? Não era muito bom. Então, o sábado só veio depois, quando Deus disse que era muito bom, depois do sexto dia. Então, aquele homem não estava muito bom. Então, Jesus ele tinha que trazer a mão daquele homem que estava mirrada, defeituosa. Ele tinha que trazer ao estado original. Qual? Quando o próprio Deus, Cristo, no sexto dia fez o Adão original. Então, quando Jesus trouxe e disse ser curado, ou seja, foi a mão que mudou a realidade. Que trabalho tem em dizer ser curado? Porque, amados irmãos, os judeus, eles entendem que Deus havia trabalhado na mudança da realidade das coisas. Ou seja, para um judeu, ele jamais vai fritar uma carne no sábado. Porque vai sair do estado cru para o estado frito ou cozido, etc. Então, mudando a realidade das coisas, os judeus entendem que era o malahá, o trabalhar de Deus no Gênesis. Então, em Israel, eles não apertam, que trabalho tem em apertar aquele botão do elevador? Mas no sábado, em Israel, os elevadores são automáticos. Eles param de andar em andar. Agora, que trabalho tem em apertar um botão? Mas ele entende que muda a realidade das coisas. Então, para ele, no sábado, eles não tomavam banho, porque ele saía do estado de sujo para o limpo. Por isso que ele muda a realidade das coisas. Então ele não toma banho. Por isso que ele guardava o sábado nesse sentido do malahá, mudança de realidade das coisas. Então nós temos um grupo no Brasil que procura guardar o sábado. E ninguém guarda o sábado. Primeiro, porque a nossa vida, depois do pecado, saiu do sábado original, que era um sábado eterno, não tinha oitavo dia. O sétimo dia era o deleite espiritual. Então, com a quebra do sábado original, o da criação, o homem agora não está muito bom. Por isso que Jesus na terra ele disse: meu Pai trabalha até agora. Por quê? Porque ele está mudando a realidade do homem na terra. Então Jesus ele está mudando. Se tem mudança de realidade, os homens não estão muito bons. Deus está mudando a vida dos homens todo dia. Se Deus está trabalhando em mudar a realidade da vida dos homens, isto mostra que o sábado só acontece quando tudo está muito bom. Após o muito bom, que é o sexto dia, tem o sábado. Isto só vai acontecer quando o nosso corpo será transformado e imortalizado
cheio de glória, glorificado. Sairemos desse estado de mudança para o céu. Aí nós guardaremos o sábado, o original, o eterno, que ele teve sempre para o homem. Então os homens não conseguem atualmente guardar o sábado, porque a sua própria vida não está muito boa. Por isso que há a quebra do sábado. Ninguém consegue guardar, porque não está a vida muito boa. A vida só estará muito boa na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, onde nossos corpos serão transformados. E aí estará muito bom. E depois do muito bom, do sexto dia, nós teremos o sábado original de Deus e descansaremos com o Senhor para sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos fazer o segundo vídeo, o nosso vídeo extra, que está sendo gravado amanhã. Se Deus quiser, vai ser postado para todos os que nos ajudaram. Amados irmãos, já terminemos todo o reboco, colocamos as portas, só falta a pintura e começar a gravar. Depois que eu pintar, nós vamos mostrar para os irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus, fica com Deus. Ainda não está assistindo o segundo vídeo extra? Então faça aquela contribuição voluntária de qualquer valor e todos terão os vídeos extras até o final do trimestre desse que nós estamos estudando. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha e deixar também exatamente faça o seu comentário. Deus abençoe você e sua família. Fica com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém.